Pessoal, boa tarde. Estamos aqui no FinTouch, o evento anual da BFinTechs, aqui no nosso podcast. E hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês aqui o Otávio, é o CEO do Fitbank, que agora é Fits, né? E é um dos parceiros da BFinTechs, um parceiro muito importante nosso aqui, estratégico inclusive. E eu quero fazer umas perguntas para o Otávio. Primeiro, dar os parabéns para ele aí pela toda essa evolução do Fits, né, do mercado. E queria que você se apresentasse um pouquinho também, assim, para o pessoal te conhecer melhor. Claro, Sérgio, primeiro é um prazer estar aqui com vocês também. A gente está super feliz de estar no evento, né? Um evento que eu conheço já faz bastante tempo, né? Já tiveram em várias edições aí. E eu acho que a gente está num momento muito interessante do mercado, né? Porque não só do ponto de vista do FITS, como do ponto de vista do mercado das fintechs como um todo, né? A gente tem 10 anos de história e a gente começou do zero mesmo, do começo, escrevendo a primeira linha de código do sistema, né? E a gente veio construindo a plataforma ao longo do tempo, para até que a gente tenha uma solução completa, né? Eu gosto de falar que é o completo e não o pronto, porque pronto com tecnologia não existe, né? Mas por outro lado, a gente consegue oferecer todos os meios de pagamento e a gente já tem uma presença bastante grande no mercado de fintechs, de grandes bancos e nos RPs, né, mercado de capitais também que a gente faz. Então a gente está num momento muito legal onde o nosso mercado está se modernizando, né, ele está se reorganizando, né? A gente teve naquele primeiro momento aquele boom, aparecendo um monte de coisa nova toda hora tal, e a gente vê que nesse momento agora a gente tá vendo uma estabilização disso, né? O conceito está muito absorvido pelo mercado, né? As empresas procuram muito, eles querem saber, o pessoal se interessa, o que uma fintech pode fazer por mim, como é que eu posso melhorar a minha vida daquilo que eu já tenho hoje, etc. Então, a gente percebeu muito, né? Anos atrás, aí, 2017, 2018, era uma coisa meio, não, mas se eu deixar meu dinheiro aí na sua mão, vai sumir tudo e tal, né? Era essa pergunta que eu fazia. E agora a gente recebe a pergunta não, mas como é que eu posso me valer do seu serviço para melhorar a minha operação, né? Então a gente está muito feliz aí que coincidiu essa maturidade do mercado junto com a maturidade da plataforma também, né? Então hoje a gente é bastante completo, como eu falei, e a gente está numa fase super legal. Não, e sabe uma coisa que me intriga, né? Vocês têm 3 verticais lá como foco. Vocês falam bastante de mercado financeiro, as fintechs, inclusive, os bancos tradicionais. Vocês olham para o mercado de RPs, né? E vocês olham para o mercado de capitais. Perfeito. Jornadas diferentes, clientes diferentes, dores completamente diferentes. Como é que vocês conciliam tudo isso? A gente, assim, eu acho que essa tem a ver com essa completude da plataforma, né? Porque no final das contas é tudo dinheiro para lá e para cá, né? Então a gente tem a nossa estrutura regulatória montada e a gente tem a nossa tecnologia proprietária absolutamente desenvolvida dentro de casa, com todas as ferramentas que a gente precisa. E a gente organiza a empresa do ponto de vista do foco do cliente, né? Então não adianta eu ter todas as ferramentas, mas eu achar justamente que um FDIC, uma securitizadora, seja a mesma coisa do que um RP de PMS, né? Ou grandes fintechs, todas as grandes fintechs do Brasil estão com a gente, né? Então, o que a gente faz? A gente organiza a nossa área de pessoas, vamos dizer assim, de produtos. Quando eu falo isso, eu falo muito da área de operações, eu falo da área comercial, para que ela se debruce na dor do cliente, naquilo que ele precisa, conheça aquele mercado. Então a gente aqui na feira hoje está com o nosso stand, a gente tem os vendedores das 3 verticais e normalmente quando chega um cliente novo para conversar com a gente já encaminha o cara que é especialista naquela área, que inclusive tem background profissional nessa área e etc, para que ele possa dar o atendimento daquelas ferramentas que nós temos na base, que acabam sendo as mesmas, mas a implementação dela é muito diferente. Então, tanto a área de operações quanto a área de comercial, ela tem uma especialização bastante grande. Mas, por exemplo, a gente tem do outro lado a nossa tesouraria, né? A tesouraria, ela vê o dinheiro entrando e saindo, e para ela isso não é tão importante assim. Ela precisa cuidar do quê? Dos grandes fluxos que giram todo dia com a gente. Então a gente conseguiu fazer uma matriz bem interessante desse negócio e a gente percebe o diferencial que tem você poder atender o cliente na forma como ele atende, né? Acho que até a inspiração do nosso nome vem disso, né? Quando a gente estava lá 10 anos atrás planejando o que a gente ia fazer e a gente deu o nome de Fitbank, né? A
era o porquê? Era o banco que tem o fit com a sua Ele se operação. adequa ao seu cliente. Exatamente. Né? Então, acho que a gente já tem hoje uma agenda bastante completa. Foi duro chegar, porque a gente cresceu pelas nossas próprias pernas, né? Então, a gente foi construindo as coisas ao longo desse tempo todo, mas hoje a gente está... O último meio de pagamento brasileiro que a gente não tinha era a adquirência, que a gente lançou em fevereiro, né? Estamos operando homologado com as 3 bandeiras, já com cliente entrando e etc. E aí a gente tem esse hall de ofertas para poder levar para o mercado, mas o pacotinho quem faz é a área especialista por cada um desses mercados. Você sabe que eu estava hoje, inclusive até na minha abertura aqui do FinTouch hoje, a gente falou muito sobre regulatório, a gente falou muito sobre essa barra que vem subindo, né? Principalmente o mundo das fintechs. Aí eu fiquei imaginando, né? Imagina você como uma empresa de RP querendo inserir produtos financeiros na tua oferta. Como é que essa elevação da demanda regulatória, né, impacta, por exemplo, uma empresa de RP que quer embutir um produto financeiro como fosse embedado na sua oferta? Isso. E a nossa proposta é justamente essa, né? Quer dizer, é o Embedded Finance. A gente permite com que o RP ofereça uma experiência bancária 100% integrada à jornada do cliente na plataforma dele, né? E nós operamos por trás disso daí. Eu acho que toda essa mudança regulatória, ela na verdade dá mais conforto para a empresa do RP, justamente porque ela coloca na entidade regulada, né, que é a nossa IP e a nossa SCD, toda a responsabilidade. Então nós temos obrigação, nós e nossos concorrentes, temos obrigação jurídica de zelar por todas aquelas contas. Ou seja, eu não posso aceitar um onboarding mal feito, eu não posso aceitar uma documentação duvidosa, eu não posso aceitar nada nesse sentido. E aí o que acontece? A gente, né, investido pelo JP Morgan e etc., sempre zelou por isso. Mas a gente sabe, especialmente no mercado fervescente, como o nosso mercado sempre foi, né, que às vezes aparece um pessoal querendo vender algumas facilidades que não são de acordo com ao longo prazo, vamos dizer assim, né? E eu acho que esse movimento que o Banco Central está fazendo e que o mercado de natureza, né, está fazendo, privilegia muito a tranquilidade para que as empresas possam contratar com mais certeza que eles estão com um parceiro correto, fiscalizado, que faz todo o trabalho direito. E voltando para a pergunta lá, que não vai sumir com o seu dinheiro no dia seguinte. Né? Exatamente. Agora sim, vamos tangibilizar agora. Me dá assim alguns casos de uso reais, talvez se você quiser por vertical, ou o caso de uso que você acha mais interessante por vertical, que tangibilizam essa oferta de vocês, claro. De fato. Eu gosto de separar essas 3, né? Eu vou começar pelo RP. Então, o RP, como é que funciona, né? Eu vou falar do RP, do bancos e fintechs e do mercado de capitais. O RP, ele faz de que maneira esse negócio? Ele pluga nas nossas APIs, né? E a partir daquele momento, ele consegue fazer não só o onboarding, quanto a absolutamente todos os meios de pagamento, e ele dá a conta para o cliente. Então a nossa plataforma, ela é de fato uma plataforma API first, né? Então tudo que a gente tem de ferramenta está disponível na nossa API. Aliás, inclusive, a gente tem alguns white labels e etc. E primeiro sai a API, para depois sair a solução dentro do white label. Né? E aí a gente coloca tudo isso. E o que acontece para o ERP? A partir do momento que ele integra isso, ele passa a ter 2 possibilidades. Primeiro, ele não vai ter que fazer aquele re-onboarding de cliente. Então, o ciclo de integração do cliente dele novo para começar a operar na plataforma cai muito, porque é um processo, homologação da conta no banco é um processo muito árduo, né? E a gente conversa com os RPs, são de que maneira? A partir do momento que ele está, mesmo que ele esteja ganhando dinheiro com aquela hora, mas ele está lá fazendo um onboarding de cliente e etc., ele não está melhorando a plataforma dele. Né? Então ele está ganhando dinheiro, mas é meio que um dinheiro de enxugar gelo ali, porque a plataforma dele vai continuar igual. Se ele fizer 100 clientes no mesmo banco, o sistema dele não vai ficar melhor. Né? Então a gente permite com que ele encurte a entrada do cliente, com que ele entregue uma experiência muito mais efetiva para esse cliente, sem naturalmente perder a flexibilidade. Né? Ninguém tem um banco só e nem nós esperamos isso, mas a conta operacional do dia a dia, a gente percebe que ela vem para a gente e a gente compartilha uma receita disso daí.
com o próprio ERP, né? Então ele é muito interessante, por quê? Porque a gente traz para dentro de casa, melhora a solução para o ERP e ao mesmo tempo... É um ganha-ganha, na verdade. Exato, totalmente, né? Fideliza o cliente e a gente percebe que acho que a coisa mais satisfatória que a gente tem com relação a isso é você ver que a taxa de uso, a ativação só aumenta, né? Então quando a gente entra no ERP, a gente fica monitorando lá quem abriu a conta, quem começou a movimentar dinheiro, quem está pagando para terceiros ou para si mesmo. Porque se ele está pagando para si mesmo, significa que ele está mandando dinheiro para outro banco. Né? E a gente percebe que todas as métricas elas só crescem ao longo do tempo, entendeu? Então, assim, a atração disso é muito grande, as receitas que os RPs eles passam a conseguir monetizar de uma forma super interessante, os enormes volumes, né, que normalmente eles movimentam, e a gente entrega isso para eles tudo num pacote com toda a estrutura regulatória que a gente já falou, numa plataforma completa, que consegue de fato resolver a vida do cliente. Quando a gente está falando dos bancos e fintechs, né, aí a gente está falando muito de empresas que já movimentam dinheiro, né? Eles já têm uma série de coisas ali, eles têm os instrumentos regulatórios próprios deles e etc. Mas a nossa plataforma, uma coisa que ela sempre foi planejada, né, para ela ser extremamente performática, né? Então, o que é isso? A gente aguenta grandes volumes. Então, por exemplo, a gente é a única empresa do Brasil que paga todas as contas do Brasil. E na hora que a gente vivia a realidade antiga de um Brasil desbancarizado, né, e da distribuição das contas serem feitas via de agência, por mais que os bancos, né, não tivessem assim, uma cobertura 100%, como ele distribuía isso regionalmente, de uma certa maneira ele conseguia acomodar tudo isso, né? E uma vez eu estava conversando com o pessoal da maior fintech de todas, né, que é nosso cliente desde antes deles terem a conta, né, que ele falou, eu vou abrir a conta e eu não sei de onde vem o meu cliente. Ele vem de qualquer lugar, se ele tem CPF, eu quero poder abrir a conta dele. Como é que você consegue me dar 100% de cobertura? E a gente já tinha isso implementado, na verdade, né? Porque a gente já estava na nossa agenda de integrar com RP e etc. Então, na época lá, eu até fui meio sem saber muito, né? Eu fiz para atender as empresas. Aí, de repente, eu descobri que fintech, que banco também tinha oportunidade para esse produto, né? E a gente começou. Então, a gente dá 100% de cobertura, 24/7, e a gente funciona com o processo de retentativa, né? Então, no dia a dia desse cara, o que às vezes acontece é o seguinte, eu estou integrado lá com tal banco, beleza. Só que o banco falha. E aí, na hora que o banco falha, ele tem que se tornar a transação, aí ele não tem processo, porque ele tem que ficar montando, ou seja, ele tem que trazer para dentro de casa um processo que não é nem dele. Exato, para ele lidar com o problema do prestador de serviço dele, né, que está fazendo isso. E nós temos uma lógica muito de e-commerce, né, que é assim, a transação tem que acontecer, o pagamento tem que sair, o Pix tem que ser gerado e a conta tem que ser paga. Então, a gente tem cadastrado lá 100% dos convênios brasileiros e eu sei todos os bancos que pagam todos esses convênios, inclusive aqueles específicos, inclusive aqueles regionais e etc. Então, o que a gente consegue fazer? A gente consegue pegar e alocar tudo isso, e se por acaso algum banco está fora, o que a gente faz? A gente não devolve o erro para o cliente, a gente tenta pagar em outro. Entendi. Entendeu? E, naturalmente, ao longo desses anos, a gente fez os nossos convênios próprios também, né? Então, a gente também, os maiores todos aí, a gente já tem liquidação própria e etc., que pra gente é bastante interessante e dá uma experiência super tranquila. Então, na hora que você vai olhar, plataforma 24/7, eu estou integrado em API de banco, um corta das 11 à meia-noite, o outro corta da meia-noite à 1, e eu estou no ar 24 horas por dia. Entendeu? É divertido, são grandes volumes que passam por isso, né? E os tickets são muito variados, porque a gente atende desde multinacionais enormes que pagam tickets lá com a gente, até os bancos digitais focados mais no público baixa renda, onde o ticket é mais baixo, mas o volume é uma coisa enorme, né? Que interessante, cara. E eu fico pensando também nessa questão da corresponsabilização, né? A gente vê o mercado de base, etc e tal. Hoje você é corresponsável, né? Perfeito. Então, na questão do compliance, know your client, né? Na questão da própria disponibilidade, né? Continuidade de serviço e tudo mais, escalabilidade, você é corresponsável. Uhum. Você acha, então, pelo que você está me falando, que isso já é um diferencial competitivo de vocês? Sem dúvida, né? Porque o que acontece é isso, quando o negócio fica muito aberto, você às vezes a gente olhava assim, você via uma empresa
pô, mas assim, o cara fala que ele faz tudo, qual que é a estrutura que ele tem por trás, né? E se não tem um processo de controle, de regulação ali, você tá mexendo com o dinheiro das pessoas, né? Então é uma coisa muito séria. A gente voluntariamente escolheu esse caminho, né? Porque é para aí que a gente pensa no longo prazo, é para lá que a gente quer ir, etc. Mas eventualmente pode aparecer aquele cara que viu uma oportunidade, vou contar uma história aqui para alguém e o cara vai começar a botar o dinheiro dele e uma hora eu sumo, né? Ou às vezes ele faz isso irresponsavelmente e some com o dinheiro dele, né? Porque ele toma um hack e amanhece sem nenhum dinheiro para conseguir pagar os clientes deles. Então, isso daí eu acho que dá trabalho, né? Eu digo dá trabalho porque muitas das coisas que a gente já fazia, por exemplo, com normas de segurança, agora a gente tem que adaptar o padrão do Banco Central. Dá trabalho, porque eu fazia de um jeito, agora eu tenho que fazer do outro, a mesma coisa. Mas por outro lado, a gente considera isso saudável, né? Justamente porque ele vai sanear o mercado e dar mais conforto para quem contrata, né? Então, ele tem lá, a gente tem a nossa chancela do Banco Central, a gente tem 10 anos de história, a gente foi pioneiro nesse mercado, mas para quem contrata, ele vai poder ficar mais tranquilo olhando para a gente, para os nossos concorrentes também, né, de que os que sobrarem, né, porque a gente está no meio desse processo ainda, mas o pessoal que conseguir passar por essas barras que o Banco Central está colocando é gente que tem estrutura para poder atender, né? Sem dúvida. Então, na minha visão aqui, vocês serem uma infraestrutura mais confiável vai gerar uma oportunidade enorme para vocês no mercado. Certo? Monstruosa, não, isso é muito importante, porque eu acho que tem uma outra coisa que está acontecendo também, que são esses eventos de cibersegurança que estão acontecido aí, né? E a gente, por ter construído uma plataforma do zero, né, ela é 100% online, nativa em nuvem, né? Então a gente acompanhando essas coisas, toda vez que acontece qualquer evento, né, não sendo com a gente tenta estudar, é que nem acidente de avião, né? Eu vou estudar para saber o que... abrir a caixa preta. Exatamente, né? Essas coisas, às vezes, elas não aparecem muito, mas a gente também tem ali, né, como que chama? As informações de mercado e etc. E a gente tenta juntar o quebra-cabeça para saber se tem uma oportunidade de melhoria para a gente, né? Então, a gente sempre está de olho nisso. E de um ano para cá, onde esse negócio começou a acontecer com mais frequência, o que a gente percebe é que o fato do sistema ser em batch, né, ele cria, o batch é lote, né, ele cria uma vulnerabilidade que por algum motivo, e eu não fiz uma empresa com sistema online por causa disso, não pode ficar, né? A gente queria, por quê? Porque online eu tenho o banco de dados centralizado, eu atualizo mais fácil, eu só faço um versionamento melhor, eu coloco tudo na nuvem, eu escalo mais simples, é por isso, tá? Segurança sempre foi importante, a gente sempre se preocupou com ela, né? Graças a Deus nunca tivemos um evento, tentativas milhares, né? Mas por outro lado, o que acontece é que a gente percebeu o quê? Se eu tenho um sistema que controla e outro que paga, se entra um cara no meio do caminho e manda pagar, o sistema que paga, paga. E quando que ele percebe? Na desconciliação, perdão. Né? E aí na hora que dá a desconciliação, ele fala, tá acontecendo alguma coisa aqui. E isso... Porque o recebedor não acusou o recebimento, certo? Não, porque assim, ele tem a conta bolsão dele lá, não é conta bolsão, ele tem a conta do Banco Central, a conta reserva, onde tem o dinheiro de todo mundo. E se o dinheiro sai de lá, ele não debitou nenhuma conta por baixo, e ele só vai perceber na hora que ele cruzar a somatória de todas as contas aqui com aquela que tem lá em cima. E isso daí, né, aí já passou um monte de coisa. Entendeu? E uma lógica online, ela permite com que você perceba essa desconciliação online. Então, o que acontece? Cai a transação. De novo, graças a Deus, nunca tivemos que implementar o paraquedas, vamos dizer assim, né? Mas, por outro lado, isso é uma salvaguarda, né? Então, eu conversei com várias pessoas que tiveram problema, né? E uma coisa que eu falei para eles é o seguinte... proteção, todo mundo faz, a gente faz as nossas, a gente tem umas super legais lá, mas todo mundo trabalha nisso porque o cara se protege. A questão toda mas e se porventura alguém estiver lá dentro, né? O que você faz? Como que você trata isso? Você tem uma medida de salvaguarda?
né? Então essa medida de salvaguarda é uma coisa muito relevante e nós temos state of the art ali, a gente com bastante experiência, né, tomando tentativas múltiplas e aprendendo com o que a gente viu do mercado e etc. Então a gente faz isso rotineiramente, né, de tentar entender o que aconteceu com o mercado e aprender soluções. A última faz algum tempo já isso, mas a gente teve num local lá onde não foi com a gente, foi com o bancão e tal, mas o que aconteceu? O cara deixou vazar a credencial dele, né? Então foi o cliente que vazou a credencial. Aí você pode falar, o problema não é meu, paciência, passa mais tarde, meu amigo, ou você pode tentar ajudar o cara, né? Então a gente, lógico, trabalha para ajudar, nós temos toda a nossa estrutura de risco, a gente consegue monitorar. Então, esse hack daí, por exemplo, foi assim, a empresa só pagava para um CNPJ e de repente estava saindo Pix de 1 milhão para CPF, né? No nosso sistema isso cai no primeiro momento. Por quê? Porque fugiu do comportamento e a gente tem uma matriz de comportamento lá super legal, super bacana. Mas ao mesmo tempo, o que a gente falou? Falou, mas eu podia colocar um botão de pânico, né, pro cliente. Porque ele podia falar, vazou minha credencial, aperta o botão, pum, derruba a credencial. Então a gente criou uma novidade, né, para dar para ele esta possibilidade, que é uma medida a mais de milhares que a gente tem implementadas para poder fazer isso. Então esse processo né, a história do que custo é que nem cortar unha, né? Segurança é um trabalho que é fazer exercício, tem que ir lá todo dia para academia. E é um investimento, carteira. Lógico. Não, porque senão é um negócio, assim, ele perde a razão de ser, né? Porque se você oferece risco para o seu cliente, por que ele vai querer trabalhar com você? Exatamente. Né? Então a gente trabalha muito esse ponto daí, a gente acredita que essa evolução aí, ela é desafiadora, mas ao mesmo tempo nós estamos muito bem posicionados para poder enfrentar as coisas que vem por aí, entendeu? Meu cara, a gente passaria aqui 3 horas conversando. O modelo de negócio de vocês é espetacular. É até um diferencial competitivo, assim, claro. E queria te agradecer por esse tempo aqui, por esse bate-papo. Fica a dica aqui para vocês, né, olharem e compartilharem esse podcast, derem um like ali. E aqui, obrigado de novo aí, eu que agradeço, CEO do FITS, né, e obrigado pela presença e também pela parceria com a BFintex. Bacana, super legal, tô super feliz de estar aqui. Valeu, obrigadão.